pedi que Viviane e Marcelo ficassem aqui, porque eu gostaria que a Viviane e Marcelo dessem um testemunho, não sei se os dois, se ela, se ele, um testemunho que a Viviane compartilhou comigo esta semana e que vai ser muito importante para a mensagem que eu vou pregar já já. Vamos ouvir? Graça e paz, irmãos. Estou nervosa. Todos os irmãos aqui nos conhecem, né? E sabem um pouquinho da nossa história. Começa pela casa, né? Nós tínhamos a nossa casa própria e, por conta da criminalidade que o nosso município tem enfrentado, nós fomos obrigados a deixar a nossa casa, que nós construímos, né, para o bem-estar da nossa família, e morar em um outro lugar. Alugamos o nosso imóvel e fomos morar em outro lugar também de aluguel. E há quase 2 anos isso aconteceu. Na época, nós não entendemos, né? Trouxe muita dificuldade para mim aceitar a vontade do Senhor. A minha irmã, a Jojo, era minha vizinha na época, e o Felipe. E nós entramos juntos na sala do pastor, quando a situação estava apertando lá, né, muito perigo, a gente via pessoas armadas direto. E a orientação que nós recebemos do pastor é: vocês precisam sair de lá para ontem. E a Jojo e o Felipe tomaram a decisão, né, receberam aquela palavra e saíram de lá primeiro que nós. E eu confesso, o pastor sabe disso, alguns irmãos também, porque eu já testemunhei, que eu não aceitei muito aquela direção. Eu falei: não, a gente tem que, enquanto tiver joelho, orar para Deus mudar a situação, a realidade. Eu vou sair da minha casa, do meu conforto e tal. E eu permaneci ali mais 1 ano. E foi o pior ano da minha vida, porque eu não aceitei a direção que veio da parte de Deus para minha família. Eu vivi momentos bem difíceis ali. Eu não podia receber pessoas em minha casa, sofrendo constrangimentos. A gente tinha hora para ir embora, porque a gente perdeu o nosso direito de ir e vir. E eu me lembro que muitas vezes eu saí daqui da igreja chorando, porque eu não podia fechar o ministério infantil, porque eu tinha hora para chegar em casa. Eu tinha que sair antes do culto terminar, dava 8h20, 8h30, a gente se levantava e saía, e eu me sentia muito diminuída. Senhor, o meu direito, sabe, de chegar. Muitas vezes a gente saía para algum lugar e a gente não podia voltar, porque a gente chegava no meio de tiroteio e a gente tinha que dormir na casa de alguém. E quando eu me consertei com Deus e me consertei com o meu pastor, vim pedir perdão, falei que aceitava a vontade de Deus sobre a minha vida. 1 mês depois dessa decisão, Deus abriu uma porta. E ao mesmo tempo eu consegui alugar a minha casa e alugar um outro imóvel para morar. E vai fazer 2 anos que a gente está nesse imóvel. Também não foram dias fáceis, né? A gente tinha a nossa casa, o nosso ritmo. Hoje a gente ainda mora nesse imóvel que tem outras famílias no quintal. Então, não é a liberdade que nós tínhamos na nossa casa. E foram anos difíceis. Muitas vezes, irmãos, eu entrei na sala do pastor chorando, perguntando por quê. Eu não entendia aquilo que a gente estava passando, clamando ao Senhor para abrir uma nova porta, para a gente ter uma outra casa. Muitas vezes eu vim cansada, desmotivada, me sentindo em pecado, porque nós já aprendemos, né, que todo pensamento mau não é nosso, nem vem de Deus. E muitas vezes eu me senti assim, esquecida pelo Senhor. Essa é a palavra. Porque não acontece comigo. Por que Deus não está me ouvindo? E desse púlpito, eu recebi orientação, eu recebi o renovo,
eu recebi o incentivo, eu recebi o consolo. Lá atrás, eu me desnudava para o meu pastor, sabe? Abrindo meu coração, falando aquilo que eu estava sentindo. E eu recebia o apoio, orávamos juntos, chorávamos juntos. E essa semana, eu liguei para o pastor e falei assim, eu tenho notícia boa. E o pastor falou assim, eu quero notícia ruim. Eu falei, então não posso dar, porque hoje eu só tenho notícia boa, né, pastor? E há pouco tempo nós fomos assaltados. Levaram o nosso carro, né? Foi uma situação bem difícil, nós compartilhamos aqui, mas nós decidimos agradecer e glorificar o nome do Senhor, mesmo sem entender. Nós já tínhamos colocado o nosso carro à venda, porque nós tínhamos alguns projetos e um deles era a nossa casa própria. E o carro foi roubado. Bom, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A todo tempo, essa palavra vinha à minha mente. Eu estava na delegacia e eu ouvi essa palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa semana nós recebemos a indenização do carro, que foi um valor maior do que nós receberíamos se a gente vendesse aqui fora. Essa semana nós negociamos a nossa casa, nossa antiga casa, e nós vendemos. E essa semana nós recebemos a confirmação que o nosso novo financiamento foi aprovado e o Senhor nos deu uma nova casa. Os irmãos aplaudirem e olharem para Viviane e vê-la sorrindo, e a forma como ela contou, não passa aquilo que eles passaram enquanto vão passando o que passaram. Você entendeu? Porque Viviane, como dona de casa, ela teve que deixar a casa dela, que ela e Marcelo construíram do jeito deles. Os azulejos que escolheram, os móveis que escolheram em função da casa, os móveis planejados que colocaram, o cantinho deles da família, tiveram que deixar por causa dos bandidos que dominaram aquele bairro e dominaram o domínio onde a casa estava. O Felipe e a Josiane saíram antes, 2 anos antes. Ela insistiu, não aceitou. A orientação de Deus é: sai, não se apega àquilo que é material, sai. Ela insistiu. Ao longo desses 2 anos eles passaram momentos muito difíceis. Marcelo passou momentos bem difíceis também na vida profissional. A van quebrando, dando trabalho, eles tendo que pagar aluguel de van e ficando às vezes com a van parada por semanas. E pastor, não sei como é que a gente vai fechar o mês. Passaram momentos difíceis, muito difíceis. Até que por fim entenderam e resolveram obedecer a orientação que veio de Deus. E aí decidiram vender o carro, que era o bem da família, para que com o carro pudessem dar entrada para uma nova casa. Mas o que fazer com a outra casa? A outra casa, se fosse na realidade antiga, quando não tinha essa violência dominando o bairro, um aluguel de uma casa daquela está no mínimo uns R$800, no mínimo. 800 nada, acho que mais, porque um aluguel de uma casa com um quarto, sala, cozinha e banheiro aqui está R$500, uma casa daquela bem mais. E alugou por quanto? 500, hoje é 200 reais. Alugou por 500, que depois teve que baixar para 200, para não deixar a casa vazia para os traficantes não tomarem. Pensa nisso. Uma casa que o aluguel estaria em torno de R$1.000, aqui em Belford Roxo, lá no bairro, hoje alugada por R$200, para ter alguém morando, para a casa não ficar vazia e os traficantes tomarem.
E aí eles estavam com a expectativa de conseguir um financiamento, uma liberação na carta de crédito para comprar um novo imóvel, dando o carro de entrada. Mas o valor que venderiam o carro era o carro estava no seguro e o seguro paga a tabela FIP 100%. E esse valor era bem maior do que o valor que eles conseguiriam vendendo o carro direto. Estão saindo ou estão indo para algum lugar? Estavam indo aonde? Para onde? A gente estava indo para uma festinha de comunhão. Estavam indo para uma festinha de aniversário. E 2 bandidos numa moto em plena Joaquim da Costa Lima, próximo ao batalhão, fecha o carro deles. Viviane, Marcelo, Marcelinho e o Biel pequenininho. Colocam arma na cabeça deles, manda sair, naquele desespero. Eles vivem essa situação traumática, terrível, correndo o risco de serem mortos, porque é a Joaquim da Costa Lima. Não é uma rua vicinal parada em que eles até se dão o luxo de fazer isso com menos tensão. É na Joaquim da Costa Lima. Desespero, loucura, aquela coisa toda. E aí levam o carro e eles vão para a delegacia, e a palavra que vem à mente é sempre o quê? Por que isso está acontecendo? Viviane é ministra do Senhor, lidera o ministério infantil da nossa igreja. É um ministério que tem sido uma bênção extraordinária. Quantos aqui tem criança? Quantos tem filhos aqui na igreja? Levanta bem alto, por favor, braço, bem alto. E, irmãos, você chega lá em cima, é aquela coisa, as crianças, a Beatriz vai fazer 10 anos. Eu estou imaginando Beatriz já daqui a pouco vivendo a crise que as crianças costumam enfrentar quando estão chegando aos 13, não querem sair do ministério infantil. Quando chega aos 14, quer ir embora logo, porque já começa a se achar que eu sou, adolescente. Mas uma bênção. E aí, normalmente um processo de seguro leva algumas semanas. Eles receberam a informação com 2 semanas que o dinheiro já está na conta e é o valor cheio. Só que antes ela me liga dizendo: pastor, não sei o que fazer, porque o Gabrielzinho está aqui com febre e já fizemos os exames, não é nada. Eu disse: é emocional, é do trauma que ele sofreu. Pastor, eu faço o quê? Porque Bielzinho. Falei: se ele tiver com febrinha, você fica em casa com ele, conversa com ele, e você também coloca a sua vida aí com Deus, porque não pode deixar isso parar vocês. E Deus abençoou, e eles receberam um valor mais significativo. Saiu o financiamento, tudo na mesma semana, Sai a resposta da Caixa Econômica, sai a resposta da seguradora, já estão com o dinheiro da indenização, já estão fechando o negócio com a casa que já foi escolhida, e a vida está caminhando no renovo de Deus. Deus abençoe. Mas, amados, para chegar até esse momento foi muito difícil para Viviane e Marcelo. Para nós que somos homens é difícil, mas para as mulheres é muito mais difícil. A mulher tem uma relação muito mais intensa com as coisas da casa, da família, no contexto de casa, de ambiente. O homem também tem, mas não é a mesma coisa, até por causa da constituição psíquica da mulher, que é um pouco diferente. A mulher é muito mais sensibilidade, o homem é muito mais concreção. Mas eu quero falar a você, da parte de Deus, nessa manhã, a respeito de frustração. Há uma frase que está na mente de muita gente, e já esteve na minha por muito tempo, por que sofro tanta frustração? Por que eu sofro tanta frustração? Parece que eu sou o inimigo número 1 do universo. Só dá errado para mim. Em função disso, instrumentalizados pelo diabo,
Há algumas correntes filosóficas e outras que não se denominam filosóficas, que buscam explicar por que essa coisa acontece. E aí, tirando Deus da realidade da história de vida do ser humano, surgem as diferentes proposições para explicar isso, como você atrai as coisas boas do universo ou as coisas más do universo, dependendo da maneira como você se magnetiza. Você precisa se desmagnetizar das coisas, e por aí vai, uma série de coisas. Mas eu quero falar com aqueles que creem em Deus. Tem gente aqui que crê em Deus, né? E quero falar com aqueles que até hoje dizem crer em Deus, mas não vivem de acordo com o que dizem crer. Porque se eu creio em Deus, eu não posso ficar aceitando aquilo que Deus foi expulso. Eu não posso receber aquilo que vem de um contexto em que Deus não está lá, porque foi expulso de lá. Por que sofremos tanta frustração? Por que eu sofro tanta frustração? Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 12. Jonas, profeta, chamado profeta menor, não é porque ele tinha menos importância, é porque o livro é menor. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 12. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar já se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Amados, frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. É consequência de não ter o seu desejo satisfeito. As frustrações são, via de regra, causadas pela ignorância, o não saber resposta àquelas duas perguntas fundamentais para todo ser humano encontrar a razão da sua existência: por que existo e para que existo? Quando eu descubro que eu existo à luz da palavra de Deus em Gênesis, porque Deus me criou, e que à luz da palavra de Deus em Efésios capítulo 1, Deus me criou para ter um relacionamento com Ele que dê prazer ao seu coração, e jamais permito que nada atrapalhe a minha visão, me tirando deste foco, então não terei frustrações.
Elas simplesmente não existirão na minha vida como tal. E elas não existindo, não poderão me fazer sofrer. Quando eu vivo por essa verdade, as coisas para mim se tornam mais simples. Eu levo a vida com mais leveza e com menos enfermidade. A maior causa de afastamento do trabalho, segundo a Organização Mundial da Saúde, é devido às doenças psicossomáticas, tais como depressão, síndrome de burnout, síndrome do pânico, hipertensão e suas consequências, como diabetes, por exemplo, causadas pela frustração. A frustração produzida por um trauma ou que leva ao trauma. Muita gente está vivendo infeliz porque insiste em algo que não pode ter, em algo que não pode ser. A Viviane recebeu a seguinte orientação, ela e Marcelo: Deus não quer vocês lá mais, saiam daquele lugar. Mas eles ficaram presos lá por causa daquilo que eles construíram lá. Durante anos fizeram investimentos financeiros na construção daquela casa, prepararam-na do seu jeitinho, fizeram investimento para o conforto deles lá. Sair de lá era inaceitável, era perder o que foi construído, era viver uma frustração inaceitável. Muita gente está vivendo infeliz porque insiste em algo que não pode ter, não pode ser, não pode ter naquele momento, ou porque não é quem gostaria de ser, ou de estar vivendo algo que gostaria e não pode. Eu creio que todos já tivemos uma experiência parecida com essa que eu vou relatar. Lá pelos meus 20 anos eu gostava muito de acampar. Ainda gosto. Hoje só não se faz mais producente acampar como se fazia antes. Antigamente botava a mochila nas costas, uma barraquinha, algumas provisões, ia-se para uma praia deserta, acampava-se próximo a um riacho, ali você tinha água para beber, água para cozinhar, água para tomar banho, tinha praia, que beleza. Hoje não dá para fazer isso mais. Primeiro porque está difícil encontrar uma praia deserta. Segundo, por causa da questão da segurança pública, que se tornou insegurança pública. Mas lá pelos meus 20 anos eu gostava muito de acampar, e houve uma ocasião em que eu me programei todo para acampar numa praia paradisíaca lá na Ilha Grande. Seria no feriado de Semana Santa, quando eu sairia na quinta-feira à noite e somente retornaria no domingo à tardinha. Seriam 3 dias maravilhosos, acordando de frente para o mar e vendo o pôr do sol ao entardecer, sentado na areia da praia, praticando a minha pesca subaquática, comendo arroz, unidos venceremos, feito naquela panelinha, num fogãozinho, num fogareirozinho a gás, aquele gás de latinha, de álcool gel, né? Ou álcool sólido, como a gente chamava. Quinta-feira à noite, a mala do carro entupida com as tralhas que eu levaria. Eu quase não conseguia dormir de excitação e expectativa, quando lá pela meia-noite eu fui acordado por um estrondo terrível, e eu corro para ver o que está acontecendo e não acredito. Acabara de cair uma tempestade com chuva forte, trovões, raios, mandando para o ralo toda a minha preparação, expectativa e projeto de fim de semana. Ao
Você deve já ter vivido alguma coisa parecida com essa. Quantos vocês já viveram algo parecido? Pois é. Tem gente que recentemente o time foi jogar contra o Flamengo e não deu para ele. Era a expectativa, né, de sair lá daquela situação. Frustração. Amados, aquele foi um fim de semana terrível, mal-humorado. Eu fiquei trancado em casa, porque choveu o tempo todo. Nada conseguia me consolar e eu simplesmente me tranquei naquela realidade chamada frustração. Há pessoas que estão assim, trancadas em suas frustrações, e por causa disso estão machucando outras pessoas, porque aquilo que queriam simplesmente não aconteceu, não está acontecendo ou não pode acontecer. Tem gente que constrói uma expectativa que é diferente da que Deus quer para ele, e Jonas foi um camarada assim. O que Deus tem para ele como missão de vida, ele não quer viver, então ele constrói um ideal diferente do de Deus, e por isso ele tenta fugir para fazer aquilo que quer. Tem gente fazendo isso e destruindo o casamento. Tem gente fazendo isso e destruindo o seu futuro, porque não aceita que não possa ser do seu jeito. Veja que quando Jonas está no barco, o que ele faz é ir para o porão do barco e ficar dormindo profundamente. Ele entra no barco, ele vai para Tarsis, ele não está lá na amurada, ouvindo aquela música do Titanic, recebendo aquele ventinho gostoso do mar, e olhando, procurando ver se tem uma baleia jubarte para pular, um golfinhozinho para andar junto do barco, as gaivas. Não, ele entra no barco e vai para o fundo do barco, onde ele lá deita, se acomoda e fica dormindo profundamente. Aquele não era um sono de tranquilidade de Jonas, aquilo era um sono de fuga. Tem muita gente que se tranca num quarto, fecha as cortinas, apaga a luz e não quer sair nem para tomar banho. Tudo que quer é dormir e dormir, numa tentativa de fugir da realidade que não aceita, por causa da frustração. O que essa pessoa precisa é superar a frustração. Mas para superar a frustração, ela tem que se render à sua missão de vida, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amados, todos fomos criados por Deus para cumprir seu propósito. Ele não nos fez robôs, nos deu livre-arbítrio para que escolhamos fazer o que o honra, o que o glorifica, o que o agrada, o realiza, porque fazer isso traz consequências benéficas, abençoadoras para aquele que vive assim. Por isso está escrito lá em Neemias 8:10: a alegria do Senhor é a nossa força. Porém, escolher fazer diferente disso é escolher a obstinação para o pecado, de se colocar no centro, fazer-se Deus, como aconteceu com nossos primeiros pais Adão e Eva, que quiseram mais do que possuíam e lhes foi dado por Deus. Eles quiseram ser autossuficientes, independentes de Deus.
Olha o mundo, o sistema que rege a sociedade, que influencia o pensamento e a conduta das pessoas e que está sob o domínio do diabo. Filhos querem ser independentes dos pais. A mulher quer ser igual ao homem, mas Deus criou a ordem que há um que será, e esse é o homem. O homem quer ser independente de Deus e fazer aquilo que acha que dá na telha e que tem o direito de fazer. Aí vem a pressão do mundo sobre esse para criar frustração. O filho se sente frustrado porque quer ter independência e fazer suas escolhas sem dar satisfação aos pais e não pode. A esposa se sente frustrada porque não tem o dinheiro e, consequentemente, o poder de decisão sobre o que ela gostaria de fazer sem ter que conversar com o marido, dar satisfação e se submeter à realidade financeira da família. O homem se sente frustrado porque queria ter uma família que o respeitasse e reconhecesse seu sacrifício pessoal em favor do bem-estar dos filhos, da esposa, e não tem. E este é somente um exemplo do que acontece com frequência em muitos lares cristãos hoje em dia. Frustração tem levado muitas mulheres que casaram apaixonadas a se tornarem uma geladeira com seus maridos. A maioria das frustrações se devem por causa da influência do mundo no modo de pensar dos crentes. Porque fazem isso no modo de pensar das pessoas regulares da sociedade, do mundo. Mas está fazendo na vida e na mente dos crentes também. Muitos casamentos de crentes estão em crise porque, em vez de se procurar ouvir Deus e se submeter e cumprir os papéis estabelecidos por Deus para cada um, encontrar harmonia, alegria e realização, está se ouvindo é o mundo, não é Deus. E o mundo influencia falando a alma, tal como Satanás falou a Eva, fazendo acreditar que não pode ser feliz e realizada se não tiver aquilo que ele diz que ela precisa, se não viver do jeito que ele diz que deve ser. Ele diz: alma, tem que ser desse jeito para você ser feliz. É por isso que mulheres têm 10 bolsas e ficam insatisfeitas, ansiosas por ter mais aquela que é novidade. É por isso que homens querem ter coleção de faca, coleção de arma. Para que ter coleção de faca, irmão? Você conhece alguém que tem coleção de faca? Eu conheci um homem que detestava, arma para ele não era coisa de objeto de defesa pessoal, mas ele tinha fixação por colecionar arma. Para que alguém tem fixação para colecionar arma? Faca. Vai fazer um estudo do perfil psicológico dessa pessoa e do histórico de vida dela. Você vai descobrir que aquilo é reflexo de não viver sob os princípios e valores estabelecidos por Deus, mas sim pela influência que recebeu desde a infância, produzida pelo mundo dentro da sua própria casa, e exercendo poder e influência sobre a personalidade. Homens que querem ter coleção de equipamento de pesca. Meu esporte é praticar pesca subaquática. Eu tenho colegas que o camarada, ele tem coleção de espingarda de pesca subaquática. Irmão, a pessoa mais experiente, ela tem pelo menos algumas. Ela tem uma espingarda ou um arbalete de 50 centímetros para pegar o peixe dentro da toca, ou para apagar um peixe maior que dá mais trabalho. Tem uma de 80 ou 90 centímetros que é para pesca de espera e de toca. Tem uma de 1,10 m a 1,30 m que é para pescar em áreas abertas.
Tem uma de entre 1,30 m e 1,60 m para pescar no azul, mas o cara não precisa mais do que isso. Mas tem gente que tem 3, 4 de 50, 3, 4 de 90, 3, 4. Tem gente que tem de 50, tem de 60, tem de 70, tem de 90, tem de 1, tem de 1 de 10. Para que aquilo? Eu conheci um homem que não saía de casa com a família, porque o dinheiro que sobrava do salário ele comprometia comprando DVD de filme. O cara podia, na época de videolocadora, lembra disso? O cara podia ir na videolocadora, ele alugava, passava um fim de semana, 2, 3 dias que fosse, assistia o filme, devolvia, e se quisesse ver de novo, ele ia lá, alugava. Não, ele tinha que comprar e ter para ele. O quarto dele, uma parede, era só de DVD, e depois do DVD veio o Blu-ray, que era mais caro ainda. Aí a televisão que ele tinha de 30 polegadas dentro do quarto já não era suficiente. Ele comprou uma de 50 polegadas na época de plasma, que era o The Must. Não satisfeito com o som da TV, ele comprou um home theater só para usar na TV, para ele assistir os filmes dele. Andando de ônibus. Depois comprou o carro na garagem, não andava, não saía de casa. Você quer ser feliz e fazer feliz aqueles que estão ao seu redor? Teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, a Deus. Então aceite o estilo de vida que Deus tem para você. Conheça a Deus. Vai ler e estudar a Bíblia Sagrada para saber quais são os princípios e valores que devem nortear a tua vida, as tuas decisões, as tuas escolhas, para que você possa encontrar a harmonia, bem-estar e realização por estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. Vá buscar a Deus em oração. Tenha uma disciplina de comunhão com o Espírito Santo através da oração. Saia do faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Pare de investir tempo naquilo que não acrescenta a tua vida. Jonas vai para o porão do navio. Tem gente que não sai da internet, não sai do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. E o WhatsApp agora não é as mensagens só que manda, não. Tem também lá os stories de WhatsApp. É o porão para onde muita gente tem ido. É o porão onde muita gente tem ido se esconder das frustrações que possui. Isso não pode abençoar a sua vida. Isso não pode mudar a tua realidade. Isso vai manter você numa realidade ruim e fazendo com que a tormenta lá fora piore. Por quê? Porque ao fazer isso, você está tal como Jonas, indo contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é fazer da gente um robô, alguém frustrado. Pelo contrário, Deus nos fez para dar certo. Deus nos fez colocando tudo para a gente se sentir realizado. Ele primeiro criou o sol, que nós íamos precisar para clarear o dia, e para que os raios dele pudessem produzir em nós, desenvolver vitaminas, elementos químicos no nosso corpo que produziram bem-estar para nós. Ele fez os vegetais dos quais nós nos alimentamos, as frutas, as verduras, os legumes, os tubérculos. Ele fez a água doce para repor o nosso organismo da necessidade de água. Ele colocou na natureza os sais minerais, os nutrientes, as proteínas, as vitaminas, tudo ele fez para nós, para só então, depois de criar tudo, colocar o ser humano, criar o ser humano para dispor de tudo que ele criou. Deus fez tudo isso para o louvor da glória dele, mas satisfazendo o homem que ele criou em toda a sua necessidade. Sabe por que existe frustração? Porque a gente quer ser ou ter aquilo que não é o que Deus quer, ou no tempo que Deus não quer.
Há coisas que não há problema, nós podemos querer ter, mas há aqueles que estão vivendo frustrados porque não podem ter agora e do jeito que quer. Não se satisfaz se não for daquela marca, ainda que hoje não possa comprar dela, ou comprar dela hoje, compromete o futuro. Tem gente que não constrói futuro, só está vivendo o presente e fazendo amanhã ser um ambiente de frustração. Por quê? Porque viverá sob aperto, sacrificando o seu futuro. E se não faz, vai para o fundo do porão do navio para dormir. Há esposas que estão vivendo frustradas assim no porão de alguma coisa, alijada de tudo o que está acontecendo, como se o marido não existisse dentro de casa, como se os filhos não existissem dentro de casa. Há homens que estão vivendo assim no porão do ambiente da rua, não querendo estar em casa com a esposa, não querendo estar em casa com os filhos, fugindo por uma frustração de alguma coisa que gostaria de ter e que não consegue ser ou ter, e que o ambiente familiar supostamente lhe impede. Você quer ser feliz e fazer felizes aqueles que estão ao seu redor, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, a Deus. Então aceite o estilo de vida que Deus tem para você hoje e o que Ele quer para você no futuro. A sua palavra diz: eu é quem sei os pensamentos que tenho a teu respeito, e não são pensamentos de mal, não, são pensamentos de bem, de paz, para te dar futuro, para te dar alegria, esperança. Quem não tem tempo para frustração, quem não aceita a frustração, quem não vive sob os efeitos da frustração, ainda que o sinta no primeiro momento, mas resiste, como diz a palavra de Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Aqueles que não aceitam a frustração, que não tem tempo para a frustração, que não vão para o porão do navio, que não vão nem para o navio, mas fazem aquilo que é a vontade de Deus, constroem um futuro com prosperidade, não perde tempo. Senta com alguém que está na faixa dos 50, 60 e 70 anos. Pergunta: se você olhar para trás, tem alguma coisa que você faria diferente? Vai dizer assim: está com tempo? Então senta aí que eu vou te falar algumas coisas, mas tem tempo, hein? Tem que ter tempo. Porque faria um monte de coisa diferente, porque agora amadureceu. Quem não sabe lidar com a frustração, amados, acaba numa cadeia como Sérgio Cabral, nas drogas ou em casamento desfeito e família destruída, como tantos que por certo você conhece ou ouviu falar, sejam atores, artistas, estão na mídia, ou os anônimos com os quais você convive no dia a dia. Quem sabe você. Não seja como Jonas, seja como José, que vendido como escravo injustamente, também foi levado à cadeia injustamente. Lá ele foi esquecido pelo copeiro a quem ele ajudou injustamente, para então no tempo de Deus ser elevado à condição de governador do Egito. Agora deixa eu voltar para Jonas. Olha o que o texto diz. O texto diz que quando os marinheiros começaram a querer entender por que aquilo estava acontecendo, verso 7, diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Qual a ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu?
Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia... Eles perguntam para Jonas: quem você é? Jonas diz: eu sou profeta do Deus vivo, o Deus que criou o céu, a terra, o universo e tudo que neles há. Ele mandou eu fazer um negócio e eu estou fugindo dele, que eu não quero fazer. Eu estou frustrado com o que ele quer fazer. O que ele quer fazer não é o que eu quero. Eu não quero fazer o que ele quer que eu faça. Eu não quero ser quem ele quer que eu seja. Eu não quero fazer do jeito que ele quer que eu faça. Eu não quero fazer no tempo que ele quer que eu faça. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que isso que você fez, cara? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, por quanto ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Jonas, o que a gente pode fazer para acabar com isso aí, para esse troço parar? Você quer que a gente faça o que com você? Irmão, olha a resposta de Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Essa foi a resposta de Jonas, um frustrado, obstinado, se julgando injustiçado, porque afinal de contas já servia a Deus, e Deus agora me manda, quando eu estou pensando em levar minha vida, Deus me manda ir para uma terra distante, no meio de um povo que é inimigo do meu povo, porque Ele quer salvar aquele povo. Eu não quero, não. Olha a resposta do obstinado em errar, que está vivendo a frustração. Me pega e me joga no mar, se me mata logo e acaba com essa minha frustração. Aí vocês vão ficar bem. Mas qual era a resposta que Jonas deveria ter dado? Eles perguntam: que te faremos para que o mar nos acalme? Ele podia ter dito: espera um pouquinho, deixa eu botar o joelho no chão aqui. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, porque eu sou um obstinado a fazer aquilo que é diferente do que o Senhor quer. Eu estou sofrendo e fazendo aqueles todos que estão aqui sofrer por minha causa, minha culpa. Senhor, eu sou responsável porque o meu casamento não vai bem. Senhor, eu sou responsável porque a empresa onde eu trabalho não vai bem. Senhor, eu sou responsável porque aqueles que estão nesse barco estão sofrendo comigo a mesma situação. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe em nome de Jesus. Eu vou fazer a tua vontade. Eu me submeto a fazer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Me perdoa porque eu ouvi o mundo. O mundo que diz que eu, como mulher, tenho que ser igual ao meu marido, por isso eu vivo batendo de frente, porque eu quero ter poder. Eu quero poder decidir o que eu faço. Eu quero comprar o que eu quiser. Eu quero ir para onde eu quiser. Eu quero, porque eu quero. Eu não aceito ser do jeito do Senhor, que tem que ter um que lidera, e a tua palavra de Deus, que Ele é o cabeça. Eu não quero aceitar a situação de que eu sou filho, eu tenho que aqui baixar a cabeça e ser as coisas do jeito do meu pai e da minha mãe, porque eu não posso me sustentar ainda e viver a minha própria vida. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, faz o quê? O que acontece com ele? Alcança misericórdia. Mas os que encobrem as suas transgressões nunca prosperarão. Só vai prosperar aquele que confessa, pede perdão e deixa para fazer a vontade de Deus. Jonas podia ter feito isso, e podia ter agora, depois que ele orou, pediu perdão para Deus, se consertou com Deus, ele podia chegar para eles e responder assim, quando eles perguntam: que faremos a ti para que o mar nos acalme? Ele poderia dizer: leva o navio para o primeiro porto mais próximo e me deixa lá, para que eu possa pegar o navio que vai para Tarsis. Eu vou fazer a vontade de Deus. Se ele tivesse feito isso, o que você acha que ia acontecer com aquele mar?
que estava enfurecido porque Deus mandou aquele vento. Deus ia fazer o vento parar na hora, o mar acalmar, para que Jonas pudesse, com aquele navio, ir para o porto onde ele iria pegar um outro navio e ir fazer aquilo que é a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã querido, se você está dentro do porão, dormindo, fugindo da tua realidade, na depressão, na síndrome do pânico, do burnout, seja do que for, você tem a chave para sair disso. E a chave é: eu tenho valor, e o meu valor é tão grande que Jesus morreu naquela cruz por mim, para me dar salvação, vida eterna, e fazer de mim um príncipe, uma princesa, filho, filha de Deus. Eu não sou qualquer um, não. E eu tenho que parar de querer viver pelo velho homem que só dá ouvidos para o mundo, que fica dizendo que as minhas escolhas foram erradas. Se as minhas escolhas foram erradas, elas foram erradas, mas eu não vou viver na frustração das consequências daquilo que foram minhas decisões erradas do passado. Eu vou olhar para frente, eu vou para frente. Eu vou largar isso para trás. Eu vou conviver com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso que diz: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo e eu estou com você todos os dias, e em mim, Jesus Cristo, você pode ser mais que vencedor sobre todas as coisas, mas não enquanto você é um fracassado na sua maneira de ver, não enquanto você é um frustrado porque as coisas não se fizeram do jeito que você quis, esperava o Senhor. Você fez tudo certinho, sua intenção foi a melhor do mundo, você até orou pedindo a direção de Deus e creu, e era a vontade de Deus, mas alguém ou alguma coisa decidiu fazer diferente, entrar no meio da sua história para dar errado. A culpa não é tua, mas será se você ficar na frustração. Você pode hoje dizer: não aceito frustração, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, que é tão poderoso, Ele é todo-poderoso, que Ele usa até os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome de Jesus. Olha para a vida de Viviane e Marcelo, quando eles resolveram obedecer a Deus, seguir a vontade de Deus, olhar para trás e dizer: frustração, porque tudo que eu construí virou frustração, eu te abandono, digo tchau, querida, eu vou para frente. O que foi que Deus fez na vida deles? Deus usou até um bandido que parou eles na rua, provocou a eles o que poderia ser um trauma que necessitaria tratamento psicoterápico, para que eles fossem livres desse trauma, para que aquele carro sendo roubado, eles pudessem receber o valor do seguro, que era o que eles precisavam para dar entrada naquele imóvel e seguir com a vida. E diz o Senhor: eu é quem sei os pensamentos que tenho a teu respeito, são pensamentos de paz, não são de mal, para dar a você futuro, realização. Sabe por quê? Você é menina dos meus olhos. Eu criei tudo que você vê, toca, sente, cheira, para servir a você. Você só não pode se colocar na condição e na posição de ser autossuficiente e olhar para mim e dizer: me sirva, porque tem que ser do meu jeito, porque eu só sou feliz, e para eu ser feliz tem que ser do jeito que eu sou influenciado por esse mundo, a pensar, a desejar, a querer e a ser. Frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. É consequência de não ter ou não ser o que se desejou ou o que se deseja. Meu amado, não seja como Jonas. Não seja como Jonas. Mas siga o exemplo de Viviane e Marcelo. Vamos para frente? Pensa sobre isso.
Que tal você agora tomar uma posição como Viviane e Marcelo tomaram? Você pode continuar insistindo nesse estilo de vida do jeito que o mundo diz para você, do jeito que esses espíritos imundos ficam colocando na tua mente, fazendo você pensar, oprimindo tua maneira de pensar, oprimindo o teu pensar, para que você sinta exatamente isso, frustração. Você é frustrado porque você foi rejeitado pelos teus pais. Você é frustrado porque você trabalhou com tanta seriedade, honestidade, integridade. Você deu o melhor naquela empresa e por resto você acabou sendo mandado embora. Porque o cara que é teu chefe lá ficou enciumado e amedrontado que você pudesse até ameaçar a posição dele, ó. Deus tem planos melhores para você. A palavra do Senhor diz: eu é que sei, rapaz, não é você. Você não consegue enxergar lá na frente, não. Você não sabe que eu sou capaz de fazer até com que o propósito do diabo contra a tua vida reverta para o teu bem? O propósito do diabo era te construir em você um trauma nos teus filhos, fazer você não querer ter mais coragem nem para sair de casa. Afinal de contas, você morava numa casa, dentro de um condomínio, num ambiente que ficou dominado pelo tráfico. Você já não podia nem voltar para casa às vezes, e às vezes não podia nem sair. Agora que você saiu daquele lugar, você está andando com o teu carro, na objetividade de construir uma outra realidade diferente de vida. O único bem que você tem, patrimônio, para você conseguir dar o seu pontapé para um futuro melhor. Dois camaradas numa moto vêm, bota a arma na cabeça do seu filho pequenininho de colo, na sua cabeça, do seu marido, seu outro filho, para causar esse trauma, para você voltar para cá dizendo assim: cadê Deus que deixou isso acontecer comigo? Quando a palavra de Deus diz que o sol nasce sobre justos e ímpios, mas que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Você pode viver uma vida de frustrado, uma vida de frustrada. Você pode continuar vivendo só buscando dormir aí nesse quarto de cortinas fechadas, de luz apagada, concordando com Satanás de que não tem mais jeito. Ou você pode dizer: agora chega, Deus não me fez para viver isso aí não. Deus não me fez para ver isso. Eu vou para frente. Eu vou fazer igual o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da minha vocação soberana. Eu vou para frente porque eu sou de Jesus. Eu tenho o Senhor comigo.